Você já ouviu falar sobre o arrebatamento? A ideia de que, em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecerão da Terra, deixando um mundo em caos? Mas e se eu te dissesse que esse conceito pode não ser exatamente o que te ensinaram? O que as Escrituras realmente dizem sobre isso? O arrebatamento é um evento iminente ou uma interpretação equivocada das palavras dos profetas? Hoje, aqui no Os Segredos da Torá, vamos desvendar a verdade por trás desse tema e revelar fatos surpreendentes que podem mudar sua visão sobre a volta do Mashiach, Messias. Fique até o final, porque essa revelação pode transformar sua fé. Bem-vindo ao Os Segredos da Torá. Aqui, revelamos os mistérios ocultos das Escrituras e desvendamos as verdades que muitos evitam falar. Antes de começarmos, comente abaixo: eu espero pelo retorno do verdadeiro Mashiach, Messias. Vamos ver quantos estão realmente atentos ao que as Escrituras dizem. Agora, prepare-se, porque hoje vamos expor a verdade sobre o arrebatamento e o que realmente acontecerá no fim dos tempos. A doutrina do arrebatamento se tornou um dos conceitos mais debatidos e controversos dentro do mundo religioso. A ideia de que os fiéis serão tomados antes de um período de tribulação é amplamente ensinada em diversas denominações. Mas será que essa interpretação moderna está realmente alinhada com as Escrituras? A principal passagem usada para sustentar essa doutrina está em Tessaloniquim Aleph, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, onde Shaul, Paulo, escreve: porque o próprio Adon, soberano, irá descer do céu com um alarido, com a voz do príncipe dos mensageiros e com o chofar de Elohim. Chofar é instrumento feito de um chifre de um carneiro, e os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos tomados juntamente com eles nas nuvens para encontrar Adon, soberano, nos ares. E assim estaremos sempre com ele. A palavra tomados aqui é traduzida do grego harpazo, que significa ser levado com força, arrancado rapidamente. Quando os textos das Escrituras foram traduzidos para o latim, o termo usado foi raptura, originando a ideia do arrebatamento. Mas será que essa interpretação realmente condiz com o ensino bíblico? Ou estamos diante de uma distorção teológica que se infiltrou nas crenças populares ao longo dos séculos? O conceito de ser tomado por Elohim não é novo. No Tanakh, Antigo Testamento, vemos relatos de figuras como Xanok, Enoque e Eliahu, Elias, que foram elevados sem ver a morte. Bereshit, Gênesis, capítulo 5, versículo 24, nos diz que Xanok, Enoque, andou com Elohim e já não foi visto, porque Elohim o tomou para si. No entanto, em nenhum desses casos houve uma remoção coletiva do povo de Elohim da terra. Esses eventos foram únicos, não estabelecendo um padrão profético de um arrebatamento em massa. Além disso, se essa doutrina fosse um ensino central da fé, por que Yahushua HaMashiach, Yahushua, o Messias, nunca ensinou isso diretamente? No sermão profético de Matityahu, Mateus, capítulo 24, Yahushua descreve sua volta com detalhes impactantes, mas não menciona um arrebatamento secreto. Pelo contrário, ele declara que sua vinda será visível e pública para todas as nações. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande esplendor. E ele enviará os seus mensageiros com grande clangor de chofar, um chifre de carneiro tocado, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Matityahu Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31. Essa descrição contrasta com a ideia de um arrebatamento secreto e silencioso. A volta do Mashiach, Messias, será um evento global que todos verão e testemunharão. Isso nos leva à pergunta:
Se a ideia do arrebatamento não se alinha perfeitamente com as Escrituras, de onde veio essa doutrina? A resposta está na história do cristianismo e nas interpretações escatológicas que surgiram ao longo dos séculos. Esse foi apenas o início do nosso estudo. Nos próximos blocos, vamos aprofundar ainda mais essa questão, explorando a origem da doutrina do arrebatamento e como ela se espalhou ao longo dos séculos. Se você está curioso para saber de onde veio essa ideia e quais são os perigos de interpretá-la erroneamente, continue assistindo. A verdade será revelada. Essa foi a primeira parte sobre o arrebatamento cobrindo a base do tema. Na parte 2, traremos uma análise histórica sobre como a doutrina do arrebatamento se popularizou, quem foram os responsáveis por difundi-la e quais são as implicações disso nos dias atuais. Na parte 3, aprofundaremos ainda mais no que as Escrituras dizem sobre a volta do Mashiach, explorando os perigos de acreditar em interpretações erradas e o verdadeiro chamado para aqueles que esperam pelo reino de Elohim. Agora me diga, você já acreditou na ideia do arrebatamento antes? O que pensa sobre isso? Comente abaixo. No primeiro bloco deste estudo, vimos que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional não tem fundamento sólido nas Escrituras, mas foi popularizada por interpretações modernas. Agora, vamos mergulhar fundo na origem histórica dessa crença, revelando quem a introduziu, como ela se espalhou e quais foram suas implicações ao longo dos séculos. Se você acredita que o arrebatamento é um evento iminente e secreto, esta parte pode mudar completamente sua visão. A crença de que os fiéis serão arrebatados antes da grande tribulação não era um ensino comum nos primeiros séculos do cristianismo. Os primeiros seguidores de Yahushua HaMashiach esperavam que ele retornasse de forma visível e gloriosa, e não que houvesse um arrebatamento secreto. Os escritos dos primeiros mestres da fé, como Justino Mártir, 100 a 165 depois de Cristo, Ireneu de Lyon, 130 a 202 depois de Cristo, e Hipólito de Roma, 170 a 235 depois de Cristo, enfatizavam a segunda vinda pública do Mashiach, Messias, e a ressurreição dos mortos, mas não mencionavam uma remoção pré-tribulacional dos crentes. Isso levanta uma pergunta muito importante. Se os primeiros seguidores do Messias não ensinavam um arrebatamento secreto, de onde veio essa ideia? A resposta pode surpreender você. A doutrina moderna do arrebatamento surgiu apenas no século XIX, sendo popularizada por John Nelson Darby, 1800-1882, um teólogo britânico e líder do movimento dos Irmãos de Plymouth. Darby interpretou Tessaloniquim Aleph, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, como um evento separado da segunda vinda do Mashiach, Messias, sugerindo que os crentes seriam retirados da terra antes da tribulação. Essa visão se tornou conhecida como dispensacionalismo, um sistema teológico que divide a história da humanidade em diferentes eras e acredita que Elohim tem planos distintos para Israel e para a Igreja. Mas será que essa interpretação estava correta? Ou foi um erro que se espalhou por séculos? Outro nome frequentemente associado ao surgimento dessa doutrina é Margaret MacDonald, uma jovem escocesa que, em 1830, afirmou ter tido uma visão sobre a volta do Mashiach, Messias. Em seu relato, ela descreveu uma vinda secreta para resgatar os santos antes da tribulação. Darby, ao que tudo indica, tomou essa visão e a incorporou em sua teologia, ajudando a espalhar a ideia do arrebatamento pré-tribulacional dentro das igrejas protestantes. Mas pense nisso, seria correto basear uma doutrina tão importante em uma visão mística e interpretações recentes, em vez de na própria palavra de Elohim?
Essa teologia foi reforçada e amplamente divulgada através da Bíblia de Estudo de Scofield, publicada no início do século XX. Com isso, milhões de pessoas passaram a acreditar no arrebatamento como uma verdade absoluta, sem questionar suas origens. Agora, pare e reflita. Se a doutrina do arrebatamento fosse uma verdade bíblica inquestionável, por que os primeiros seguidores do Messias não a ensinavam? As Escrituras nos alertam sobre ensinos distorcidos que surgiriam nos últimos dias. Em Thessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, Shaul, Paulo adverte: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Adon Yahushua HaMashiach e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Mashiach, Messias, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se Shaul, Paulo, estava deixando claro que o Mashiach, Messias, só voltaria após certos eventos, por que tantos insistem que ele pode voltar a qualquer momento? Outro ponto que prova a fragilidade da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional é que as Escrituras nunca falam de uma segunda vinda dividida em duas fases. Em Hitgalut, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Se todo olho verá, como poderia ser um evento secreto? O problema dessa crença é que ela faz com que muitos crentes acreditem que serão poupados da tribulação e, por isso, não se preparem espiritualmente para tempos difíceis. No entanto, Yahushua advertiu em Matityahu, Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Se o próprio Mashiach, Messias, disse que seus seguidores enfrentariam perseguição, porque tantos acreditam que serão removidos antes disso. Agora, reflita comigo. Se uma doutrina foi criada no século XIX e não tem apoio direto das Escrituras, por que tantas pessoas ainda a seguem? Isso ocorre porque muitos aceitam tradições sem questioná-las à luz da palavra de Elohim. Nosso propósito no Os Segredos da Torá é trazer a verdade e expor os enganos religiosos que podem enfraquecer a fé. Se você está percebendo que essa doutrina não é o que sempre disseram, não pare aqui. Na terceira e última parte deste estudo, vamos falar sobre os perigos dessa crença e qual deve ser a verdadeira postura dos crentes diante da tribulação e da vinda do Mashiach, Messias. A verdade não é aquilo que nos conforta, mas aquilo que nos prepara. Agora me diga, você já tinha ouvido falar sobre a verdadeira origem da doutrina do arrebatamento? O que acha disso? Deixe seu comentário e continue conosco nos Segredos da Torá para a última parte desta revelação. Nos blocos anteriores, vimos que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional não tem base sólida nas Escrituras, mas surgiu no século XIX e foi popularizada ao longo do tempo. Agora, nesta última parte, vamos expor os perigos dessa crença, seus efeitos negativos na fé dos crentes e qual é a verdadeira mensagem das Escrituras sobre a volta do Mashiach, Messias. Se você acredita que o arrebatamento é um evento iminente, esta parte pode mudar completamente sua forma de enxergar a profecia bíblica. Um dos maiores problemas da doutrina do arrebatamento pré-tribulacional é que ela ensina que os crentes não passarão pela tribulação, criando uma falsa sensação de segurança. Se as pessoas acreditam que serão removidas antes da grande aflição, não se preparam espiritualmente para enfrentar tempos difíceis. Mas as Escrituras são claras.
Os escolhidos enfrentarão provações antes da volta do Mashiach. Yahushua advertiu seus discípulos em Matityahu, Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Se o próprio Mashiach, Messias, disse que seus seguidores enfrentariam perseguição, por que tantas pessoas acreditam que serão removidas antes disso? A ideia de um arrebatamento pré-tribulacional faz com que muitos crentes não se fortaleçam na fé e fiquem despreparados para o que está por vir. Quando a tribulação começar e eles perceberem que ainda estão na terra, muitos poderão se desviar, achando que foram abandonados por Elohim. Outro erro comum da doutrina do arrebatamento é que ela ensina que os crentes serão removidos, porque Elohim não permitiria que seu povo sofresse na tribulação. Mas as Escrituras não dizem isso. Pelo contrário, ensinam que os escolhidos serão protegidos durante esse período, mas ainda estarão na terra. Em Tehillim, Salmos, capítulo 91, versículos 9 a 11, está escrito: Porque tu, ó Yahu, és o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus mensageiros dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E em Hitgalut, Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14, fala-se dos santos que passaram pela tribulação, mas foram lavados no sangue do Cordeiro. E um dos anciãos respondeu, dizendo-me: Quem são estes que estão vestidos de vestes brancas, e de onde vieram? E eu disse-lhe: Adon, soberano, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Se o arrebatamento fosse antes da tribulação, quem seriam esses que passaram por ela e permaneceram fiéis? A verdade é que os escolhidos de Elohim serão protegidos, mas não removidos. Se não há um arrebatamento pré-tribulacional, então qual deve ser a postura dos crentes? A resposta está na perseverança e na fidelidade ao Mashiach até o fim. Em Matityahu, Mateus, capítulo 24, versículo 13, Yahushua declara: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A mensagem das Escrituras sempre foi clara. Não devemos esperar uma fuga, mas nos preparar espiritualmente para permanecer firmes na verdade, mesmo diante da perseguição. Shaul, Paulo, também reforça isso em Tessaloniquim Bet, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 3, ao alertar que o Mashiach, Messias, não voltará antes que ocorra a apostasia e o homem da iniquidade seja revelado. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Adon, Yahushua HaMashiach, e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia do Mashiach, Messias, estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa passagem prova que a volta do Mashiach não será repentina e secreta, mas precedida por sinais claros, incluindo um período de engano e perseguição. Agora, recapitulando o que aprendemos até aqui, primeiro, o termo arrebatamento vem da palavra grega harpazo, que significa ser tomado, mas nunca foi ensinado como um evento separado da segunda vinda do Mashiach. Segundo, a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional não existia na igreja primitiva e só foi popularizada no século XIX por John Nelson Darby. Terceiro, as Escrituras ensinam que os crentes passarão pela tribulação, mas serão protegidos pelo Altíssimo. Quarto,
O verdadeiro chamado para os santos é permanecerem firmes até o fim, sem esperar uma fuga antes da grande aflição. A pergunta final é: você está preparado para enfrentar os dias difíceis e continuar fiel até o fim? Se você chegou até aqui, parabéns! Agora você conhece a verdade sobre o nome arrebatamento e como ele tem sido mal interpretado ao longo dos séculos. Mas essa jornada não termina aqui. O próximo passo é compartilhar essa verdade com outras pessoas, para que mais pessoas despertem para o verdadeiro ensino das Escrituras. Antes de sair, comente abaixo: eu escolho perseverar até o fim. Isso mostrará que você compreendeu a importância da verdadeira preparação espiritual. Gostou desse estudo? Então veja os outros vídeos recomendados na tela final. Se inscreva no canal Os Segredos da Torá e ative o sininho para receber mais conteúdos impactantes sobre as Escrituras. Lembre-se, a verdade liberta, mas só aqueles que estão dispostos a buscá-la realmente a encontram. Shalom e até o próximo estudo.